A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e estamos aqui para entregar a palavra de Deus, a qual o meu desejo é que essa palavra venha transformar a sua vida. Amém? A palavra de Deus, ela está em 2 Reis, no capítulo 19. Vamos ler alguns trechos, alguns versículos variando aqui, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste. E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos meus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei à sua pousada extrema, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Amém? Agora vamos ler aqui o versículo 32. Preste bem atenção. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nele flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, o anjo do Senhor o feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amados, esse texto, ele está nos mostrando a capacidade humana de querer algo que não lhe pertence. A capacidade de destruir para conquistar. O homem destruindo o homem. Invade territórios que não é seu, para provar para outras nações o seu poder. Em um olhar menos abrangente, podemos ver o que o homem faz no seu cotidiano. No dia a dia, assim, hoje você vê muitas coisas assim, de uma forma menor, mas com o mesmo propósito. Quantas igrejas, preste atenção, quantas igrejas são destruídas, divididas, por um único motivo: poder, orgulho. Quantas traições nesse meio evangélico, quantas brigas por cargos,
dentro das igrejas. Dinheiro, poder, orgulho. Só que Jesus ficando sempre fora delas. Não tem lugar para Jesus. Não tem lugar para Jesus. O rei da Síria, Senaqueribe, ele destruiu, conquistou, destruiu Samaria e outras nações, e muitas nações. O orgulho de Senaqueribe fazia com que ele se sentisse cada vez mais poderoso. Vivemos e convivemos com muitas guerras, gente. Muitas guerras. Quando você entra na história do mundo, vemos o homem sempre com esses propósitos absurdos que é conquistas. E conquistar o quê? Não se contenta com o que tem. A história do mundo mostra, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial, que iniciou no dia 28 de julho de 1914 e terminou no dia 11 de novembro de 1918. Olha só, ela atingiu a Europa, o Oriente Médio, Norte da África e Ásia. E em 1º de setembro de 1939 inicia-se a Segunda Grande Guerra Mundial e termina em 2 de setembro de 1945. Olha o que ela atingiu: Europa, Ásia, Oceania. Morreram mais de 60 milhões de pessoas. Acontecimentos como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Baby Yar e o lançamento de bombas atômicas. Olha o nível que o ser humano chega. É inacreditável. É inacreditável você ver pessoas brigando por herança. Você vê pessoas brigando por poder. É algo assim surreal, porque tanto a Primeira quanto a Segunda Grande Guerra Mundial, quando você olha a essência disso, você não vê vencedores. Todo mundo perdeu. E sabe, sempre vão perder. Essas guerras de famílias, essas brigas, essa falta de perdão. Por que eles perdem? Porque não estão no caminho. Eles não têm Jesus. Perdem porque olham para seus interesses. Porque não olham, não têm um olhar para Jesus, não têm um olhar para as Escrituras. Não param para ver que o homem foi feito para ter comunhão entre ele. Estamos perdendo novamente. Todos os dias você vê as pessoas com: eu olho para os meus interesses. A massa, ela é conduzida por uma minoria que sabe o que está fazendo e conduzindo toda a humanidade para que fique cada vez mais distante de Deus. Olha o que está acontecendo nos púlpitos, por exemplo. O homem sendo o centro. Mas o Senhor é um Deus zeloso. Ele é zeloso para quem está com Ele. E Deus cuida dos seus filhos e suas filhas. Deus cuida com muito carinho, com muito amor. Nós vamos agora para ler um versículo no livro de Judas. Preste bem atenção no que eu vou ler para você. O livro de Judas, ele nos mostra como deve ser um cristão. Que o cristão ele tem que batalhar muito pela fé. Ele não deve deixar a fé dele sumir, esfriar. Judas também nos mostra o juízo de Deus sobre os ímpios e nos exorta. Veja aqui no capítulo 17 ao 23, olha o que Judas fala. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está dizendo, leve a palavra. Aqueles que têm dúvida, leve a palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser disseminada, ela tem que ser no mundo todo. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós temos que parar de murmurar. Pare de proferir palavras torpes. Ore no Espírito, edifique sua fé. Tenha compaixão do próximo. E também não se esqueça nunca de ter comunhão com Deus. O rei Ezequias se uniu ao profeta Isaías. Ezequias ora e pede para que o Senhor ouvisse a sua oração. E Deus ouviu e enviou um anjo, e esse feriu o arraial dos assírios. 185.000 foram destruídos. Olha o que acontece, Naquele ele foge, depois é morto por quem? Pelos próprios filhos. Uma herança do mal, do orgulho, uma herança de poder. Nunca pague o mal com o mal. Pague sempre o mal com o bem. Ande no caminho. Quantos estão morrendo em discórdias assim de famílias, como eu falei, de herança, morrem em guerras sem sentidos, sabe? Tudo por conta de que inicia-se no orgulho, daquele desejo de querer ser mais, de querer ter algo que não lhe pertence. Foi exatamente o que Senaqueribe estava fazendo, mostrando poder. Eu vou dominar o mundo. Isso é um absurdo que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso é um absurdo. Mas o que acontece com o homem? O homem se distancia de Deus. Ezequias fez ao contrário. Ele procurou o Senhor. Ele se aproximou mais de Deus. E Deus ouviu as orações dele. Deus ouve as suas orações. Você tem que estar próximo de Deus. Homens enviando jovens, enviando para a frente de batalhas. Jovens morrendo sem ter oportunidade de decisão. Não decide se vão ou ficam, eles têm que ir. Simplesmente vão, simplesmente morrem. Estamos vivendo no planeta, mas parece mundos diferentes. Nós vivemos no mesmo planeta, mas parece mundos diferentes. Você vê muitas pessoas morrendo de fome, de sede, guerras em vários lugares do mundo. Parece que nós estamos um mundo à parte daquele mundo, daquelas pessoas. Mas tudo isso por conta de quê? De orgulho, de poder, de querer dominar o próprio homem. Orgulho, desejo de poder, tornar-se Deus. Um amor minguado, o ódio crescendo, guerras com armas, guerras com escrita, com caneta, tudo pelo poder. Deus fica cada vez mais distante do homem. Homem sem Deus é um povo sem destino, é um povo sem direção, é um povo que não sabe aonde vai. O inimigo bate a porta e a porta se abre. Esse caminho está errado. Temos que voltar ao caminho e encontrar a vida. Caminho sem guerra, caminho sem orgulho, caminho sem poder, caminho de paz, caminho com Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Procure buscar mais ao Senhor. Procure falar mais de Jesus. Não tenha vergonha de falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha de ler essa palavra para pessoas que não têm acesso a elas.
mas leia, entregue a palavra verdadeira. É isso que está faltando. A humanidade precisa disso. Todos nós precisamos de Deus. Jesus é o único caminho. Pai, eu oro por toda essa humanidade. Eu oro por essas pessoas que estão nos ouvindo. Que o Senhor mande um anjo e pare com essas guerras. Que o Senhor mande um anjo na casa de cada pessoa que está se autodestruindo ou se destruindo por brigas familiares e traga paz a essas pessoas que vão ouvir essas palavras. Tome uma decisão, negue-se, mas deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus, entregue tudo a Cristo, Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Que Deus venha abençoando a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.